Oi, esse aqui é o vídeo do 18º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje? Resenha do conto O Camundongo, escrito por Saki, aqui da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia. Theodoric Voller fora criado desde a infância até os limites da meia-idade por uma mãe carinhosa, cujo principal esmero fora mantê-lo protegido do que chamava das realidades mais rudes da vida. Quando morreu, deixou Theodoric sozinho em um mundo mais real do que nunca e bem mais rude do que ele achava que precisava ser. Assim começa o Camundongo, escrito por Saki, que conta a história exatamente de Theodoric, um homem, como vocês podem perceber, né, não preparado para a vida, né, foi muito mimado pela mãe e com certeza, já agora em meia idade, né, tá lá, ao léu no mundo. E exatamente acompanhamos um momento onde ele vai fazer simplesmente uma viagem de trem. Algo super banal, qualquer pessoa passa por essa atividade de uma maneira tranquila, afinal de contas o que é viajar de trem e de cá para lá? Bom, para Theodoric isso é muito complicado, ele não tem preparo nenhum, né, para o contato social principalmente. Tanto que praticamente ele nem sabe pedir, né, uma passagem do trem, depois pedir um carro depois que ele chega lá ao destino que ele vai almejar, enfim. Esses detalhes da vida ele nunca foi preparado, porque a mãe, claro, fazia tudo por ele. Enfim, de qualquer forma, né, ele consegue até embarcar nesse tal trem onde a história acontece e ele está indo lá de boa. Antes disso, aliás, aconteceu um certo probleminha que ele teve que ajudar uma pessoa, aliás, não está muito bem descrito exatamente o que era, mas era uma criança pequena, tá lá com um ponizinho, ou seja, ele teve que entrar num estábulo. E aí tem um grande problema, né? Quando ele viu a situação do estábulo completamente, né, sujo, né, imundo, né, ele também, claro, não estava preparado para isso. Ele ficou com aquela coisa meio incomodado, mas tudo bem. Foi horrível aquela sensação de estar ali, né? Ele só queria fazer uma viagem de trem, mas enfim, aquilo passou, ele foi lá, então, para a viagem. E agora, dentro lá do vagão, um vagão onde, na verdade, por sorte, só tem mais uma pessoa ali da cabine. Então, digamos que foi até um pouco facilitado, né, todo o transcorrer da viagem. Afinal de contas, era até uma senhora de uma idade até um pouquinho parecida com a dele, assim, um pouquinho mais velha talvez, mas de qualquer forma, né, ele não precisava conversar, a senhora ficava na dela ali, no banquinho dela, enquanto ele ficava no outro lado. Enfim, nada de complicado para uma pessoa, claro, não normal. Mas você pode se perguntar, mas isso é história a se apresentar? Bom, na verdade temos um problema, que aí você vai lembrar do título da história, o Camundongo. Sim, vai aparecer um camundongo aqui nessa história. Vamos lembrar, né? Estamos dentro de um trem, dentro de uma cabine fechada, só tem duas pessoas. Uma das pessoas é uma mulher realmente não costuma gostar de ratos. E temos um homem completamente despreparado para o mundo. Ou seja, temos uma combinação aqui ideal para dar uma bela de uma confusão. Claro, eu não vou dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, quando a gente começa a acompanhar essa nova história aqui do Saki, a gente já está meio que já preparado, né? Teremos uma situação onde as questões sociais, com certeza, vão atrapalhar um pouco o desenrolar da narrativa. De fato, é isso que acontece. Demora um pouquinho para acontecer, mas de qualquer forma, antes disso, sim, nós temos esse contato com esta figura meio esquisita, o Theodoric. E óbvio, né, que o narrador já fica cutucando, né, a existência, a presença desse ser maravilhoso aqui no mundo. Com certeza, uma certa tiração de sarro também com muitos tipos clássicos, né, da sociedade inglesa. Vamos combinar, né? O tempo todo o Saki, o autor aqui dessa história, está tirando sarro da própria coisa que é a sociedade na qual ele faz parte, ou seja, nunca ele está deixando também um texto jogado assim ao léu. Parece, né, que às vezes só está acontecendo o preâmbulo da história, mas na verdade ele já está fazendo as suas cutucadas tradicionais. Ou seja, a exposição de Theodoric como um homem completamente despreparado para viver dentro de uma sociedade, ou seja, viver junto ao público, né? Porque com certeza o que dá a entender aqui é que ele sempre ficou super mimado com a mãe e lá dentro de casa, né? Nunca teve uma exposição ao exterior e quando tinha, claro, ela sempre estava do lado, ou seja, era tanta proteção que ele, claro, nunca olhava para o lado, nunca se preparava para nada.
Mas enfim, temos então essa situação embaraçosa que vai ser a presença de um camundongo ali dentro daquele ambiente super fechado, confinado e com certeza muito engraçado também a situação que acontece. Claro, tem um certo absurdo. Quando a gente descobre a presença desse pequeno animalzinho, a gente logo vê que, peraí, ele não está andando ali no chão da cabine do trem. Não, muito pelo contrário. Sabe onde ele está? Ele está dentro da roupa do Theodoric. Você fala, como é que tem um rato dentro da roupa dele? Aí, claro, já nos é comunicado pelo texto que, na verdade, ele pegou, né, ou adquiriu esse rato quando ele estava lá no estábulo, ajudando a tal menininha lá com seu pequeno pônei. Realmente é uma situação meio embaraçosa, né? Como é que o rato ficou quieto durante tanto tempo, né? Até se manifestar depois com a viagem já começada. Eu já estava no meio da viagem, já estava até esperando já o momento de desembarcar, já pensando nas dificuldades que ele teria. E de repente ele começa a sentir aquela movimentação da sua roupa. Há um certo comentário posterior, até da senhora que está com ele dentro da cabine, que provavelmente o rato estava ali porque a roupa estava apertada. Eu fiquei me perguntando, peraí, se a roupa é apertada, como é que o rato entrou dentro da vestimenta dele? Não faz muito sentido, mas tudo bem. Vamos combinar? Numa história engraçada, tendendo ao cômico, é óbvio, né, que a gente pode fugir um pouquinho da realidade. Vamos dizer que sim, esse rato conseguiu entrar na roupa dele de alguma forma, ficar enroscado, talvez ali na barra da calça, sei lá, ficou parado e só se manifestou horas depois. Mas tudo bem. Então o grande incômodo aqui desse personagem é exatamente o que ele vai fazer. Ele percebe imediatamente que está com um rato dentro da roupa, né? Ele não fica pensando em outras coisas, sei lá, barata ou qualquer outra possibilidade. Também não sei se ele viu o volume, sei lá, isso não é descrito pelo texto. É informado pra gente que ele sabe que é um rato. Ele está completamente incomodado com aquilo. Por sorte, nesse instante que o animal se manifestou dentro de sua vestimenta, a senhora pegou no cochilo. Então ele ficou meio aliviado, tipo, não preciso, tipo, me exaltar. Aqui vamos combinar também, né? Uma pessoa super protegida meio que também tem uma tendência a florear um pouco também quando se sente ali não muito capaz de lidar com a sociedade e fazer uma certa ceninha. Como ninguém está olhando ele, literalmente a única pessoa possível está dormindo, ele fica na dele. Mas claro, o incômodo do rato presente dentro da roupa, isso não tem como evitar. E ele então tenta achar uma maneira de se livrar ali do animalzinho. Não vou dizer para vocês o que diabo ele faz. De qualquer forma, ele faz ali uma certa arapuca e consegue literalmente se livrar do rato, tendo que ficar parcialmente nu. Sim, há o desconforto, obviamente, né? Tempos antigos, né? Você ficar só. Ele até comenta, o próprio Theodoric aqui, que ele já sentiria vergonha só de ficar mostrando a meia, uma meia, para uma senhora. Imagine ficar parcialmente despido. Mas de qualquer forma, ele faz lá uma certa proteção para que ela não possa ver e finalmente ele consegue se livrar ali do rato. Dito isso, claro, vai ter um pequeno desdobramento, uma reviravolta nessa história, é óbvio. Mas eu não vou dizer exatamente o que acontece, mas de fato, essa sua ideia dá certo. Ele se livra do rato, mas a senhora acaba cortando. E aí que a coisa começa a se complicar. Obviamente, aí temos a situação onde ele não está mais preparado para lidar com essa situação do embaraço, né? Aquela coisa que realmente não vai dar certo, né? Uma mulher vendo um homem seminu. Só que aí entra aquela coisa que a gente já estava esperando desde o começo, que é os comentários a respeito da sociedade, daquela situação, onde aquele trato inglês, né? Aquela coisa meio sempre blasé, e por causa de uma resposta, na verdade, eles começam a conversar os dois, Theodoric e esta senhora, que na verdade tem quase a idade dele, e o que acontece nessa história é que há a parte também engraçada. Num certo momento, ele fica muito incomodado com uma das respostas que ela dá, porque sim, a resposta que ela apresenta para ele é exatamente aquela coisa dos comentários ácidos, típicos lá do humor inglês. Necessariamente as pessoas não estão fazendo piada ou troça, mas é que é simplesmente o trato delas. Elas falam assim abertamente, e do jeito que ela falou, para ele soou muito pedante, digamos assim, o comentário que ela faz da situação onde ele se encontra. Porque na verdade, posso dar um pequeno spoiler, ele abre o jogo para ela. Olha,
aconteceu tal coisa, e foi isso que estava acontecendo enquanto você estava começando a acordar. Ok, é o máximo que eu posso dizer. Outra coisa que eu posso dizer também é que o rato, ó, some da história. Ele não volta mais a aparecer. Uma pena, ele podia. Esse conto podia ser um pouco mais extenso. Claro que quando a gente chega ao final, a gente descobre que na verdade o rato tinha que sumir mesmo. E diga-se de passagem, não sei para onde que ele foi, mas a verdade é que se ele estivesse presente ainda em cena, podia atrapalhar assim o desfecho, porque a partir do momento que Theodoric ficou um pouquinho ofendido com um comentário ácido dessa senhora, sim, tudo leva a crer que o restante da viagem seria muito incômodo. Ok, a situação em si do problema do rato foi resolvido. E você pode até pensar, mas peraí, cadê a história então que estava sendo apresentada aqui? De fato, o problema não seria o rato, mas o rato apareceu, o rato, a situação, a questão do rato foi solucionada, tudo voltou aos conformes. Mas cadê a história? Aí que a gente acaba descobrindo que o autor Saki reservou pra gente uma pequena reviravolta ao final. É exatamente o que a gente descobre na última frase do texto, que a gente pensa, caramba, quanta confusão aqui pra nada. Literalmente. Mas aí, claro, a parte também que eu considero muito engraçada também. Obviamente, é um texto daqueles que ele está sendo preparado para o desfecho, aquela informação que vai ser dada ao final. Se você não levar em consideração que existe uma reviravolta, você pensa que sim, que a história ela teve um começo, um meio e até um fim, mas você diz que não tem nada demais aqui nesse conto. Você pode até dizer, isso não é uma história, é apenas uma situação constrangedora que chegou ao fim. Aquela coisa, né? Os personagens não mudaram ao final das contas, né? Nem o Theodoric, nem essa senhora. Mas com a informação dada no finalzinho do texto, aí sim tudo muda de figura. E também é o contraste com uma pessoa não preparada com a sociedade. Pois tudo no fundo é uma questão de aparência. A própria sociedade inglesa que o escritor aqui, Isaac, gosta muito de cutucar, é isso. Eles vivem, ou a gente pode considerar isso lá nos tempos que foram escritas essas histórias, viviam de aparências o tempo todo. Mas, por outro lado, né, a índole inglesa não permite que as pessoas respeitem, digamos assim, as marcas sociais. Eles vão falando, eles vão se cutucando o tempo todo. Por isso que teve aquele certo desconforto de Theodoric com o comentário que ela fez. Aliás, um comentário que você, quando você lê o que ela diz para ele, você fala, né? Por quê, né? Mas claro, ao final a gente entende tudo, qual foi o motivo dela ter dito daquela maneira o que ela disse. Aí tudo sim fica nos conformes. Claro, eu não posso dizer, e também não vou fazer uma sessão spoiler aqui para revelar enfim qual é o final do conto, porque realmente é questão de experiência. Pode ser também que muita gente leia esse texto e fale, mesmo assim, com esta pequena reviravolta que acontece ao final, eu ainda acho que o texto é mais ou menos, ele propõe uma coisa, parece que vai ter algo bastante interessante, a presença de um rato, como eu disse, dentro de uma cabine fechada, com uma mulher, com um homem despreparado, daria muitas outras situações, com certeza uma comédia de longa duração, mas aqui o escritor preferiu fazer um pequeno detalhezinho ser valoroso, mas isso a gente só descobre lá no final. Eu gostei do jeito que tá, não tem problema para mim. Portanto, para o camundongo escrito por Saki, eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, e amanhã continuamos aqui Contos do Meio-Dia com mais uma história de Monteiro Lobato, aqui com a sua coletânea Negrinha. Mais uma vez, uma história de 10 páginas, não tão curtinha assim, já li e achei mais ou menos interessante, mas você vai saber mais detalhes no vídeo de amanhã, quando eu fizer a minha resenha a respeito desse conto do autor brasileiro. Enfim, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse começo de verdade. Já passamos para a segunda metade, é verdade. Então, vamos continuar e tchau!